Paz do Senhor, irmãos, boa noite. Como é bom mais uma vez estarmos aqui reunidos, né? Para poder compartilhar um pouco da palavra de Deus, podemos orar juntos, né? E aprender um pouquinho mais, né? Espero a palavra de hoje venha falar aos nossos corações, que Deus venha nos direcionar, nos dirigir. E eu sei que Deus tem nos guardado e Deus tem sido fiel sobre as nossas vidas. Então vamos orar para a gente dar início ao nosso culto de hoje. Senhor Deus e Pai, Deus poderoso, graças te damos, ó Pai, por mais esta noite, por mais esta oportunidade de estarmos, ó Pai, reunidos, ó Pai, para compartilhar, ó Pai, para aprender um pouco mais de Ti, Pai. Vem nesta noite, fala aos nossos corações, ó Pai, que a Tua palavra, Senhor, possa entrar dentro de nós de forma assim, Pai, não somente para nós ouvirmos, ó Pai, mas que nós possamos ser cada dia mais praticantes, ó Pai, que possamos cada dia mais exercitar a Tua palavra, Pai, tudo aquilo que nós temos aprendido, que o Senhor tem nos dado, Pai, que o Senhor tem falado aos nossos corações, Pai, através da Tua palavra, Pai, que possamos cada dia mais, ó Pai, exercitar, ó Pai, e ter cada dia mais a Tua presença, Pai, tão nítida em nós, Pai, que o Teu fluir, que a nossa vida possa fluir a Tua presença, Pai, por onde nós passarmos, ó Pai, as pessoas possam sentir, saber, ó Pai, que não somos nós, mas há um Deus dentro de nós, Pai, que a beleza de Cristo se veja em nós, toda a sua admirável pureza e amor, Pai, que nós possamos transmitir todo este amor, toda a graça a qual o Senhor tem nos dado, Pai, que nós possamos ser realmente veículos de bênçãos, ó Pai, na vida daqueles que necessitam, ó Pai, que nós possamos ter palavras de conforto, de consolo, palavras de amor, Pai, palavras de vida, Pai, palavras que venham motivar as pessoas, ó Deus, e que a nossa vida seja para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa noite eu quero meditar na palavra de Deus com vocês, lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, que diz assim: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Amém? Depois, se vocês puderem, leia o capítulo todinho, né, de 2 Pedro, capítulo 1, que o que Pedro aqui está nos falando, irmãos? Pedro está nos falando das ricas promessas que Deus tem para cada um de nós. Quando ele fala assim, né, preciosas e muito grandes promessas, irmãos. A Bíblia, irmãos, está recheada de promessas. E é o que Deus tem para as nossas vidas. E muitas vezes nós estamos sido assim, irmãos, negligentes e não reivindicarmos aquilo que Deus tem para nós. De não estarmos assim recebendo, por quê? Porque nós não estamos diante da presença como devemos estar. E aqui a palavra fala, né? Quando nós somos obedientes, quando nós estamos no centro da vontade, do querer, quando nós estamos posicionados em Deus, irmãos, as promessas e a palavra de Deus se cumprem em nossas vidas, sabe? E aqui eu quero falar com vocês, né, quão insondáveis são essas promessas, né? Lá em Efésios 3:8, a palavra fala assim: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Irmãos, o evangelho aqui, né, quando Pedro fala, né, Paulo fala aos Efésios, é que Pedro fala, né, dessas ricas promessas, irmãos, né, mas por que nós não conseguimos nos apropriarmos delas e vivemos, muitas vezes, irmãos, nós vivemos numa pobreza espiritual? Por quê? Porque nós não buscamos, porque nós não lemos, nós não buscamos o conhecimento na palavra. Então você acaba sendo um pobre espiritual, né? Você desconhece a palavra que Deus tem para você, você desconhece a promessa. Então você se torna leigo, né? E você vem, porque a gente fala assim, o que é uma promessa? Às vezes nós prometemos algo para alguém, né? E nós, como os humanos, nós prometemos e somos falhos.
nós muitas vezes não cumprimos. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela se cumpre, porque a palavra de Deus fala: tudo passará, mas a minha palavra não passará. Então as promessas irão se cumprir todas, né? Promessa, irmãos, é uma declaração escrita ou verbal que compromete a pessoa a fazer algo específico. E a palavra de Deus está aqui, ó, né? Ela é válida, ela é de plena confiança, porque Deus não é homem para mentir, sabe? E a palavra está aqui. Então, assim, a validade e a confiabilidade de uma promessa, irmãos, sabe do que ela depende? Quando o homem faz uma promessa, a validade e a gente confiar se essa promessa realmente será cumprida, sabe do que depende? Sobre o caráter e os recursos daquele que fez essa promessa. A pessoa que te fez a promessa, qual é o caráter? Quais são os recursos que ela tem para cumprir essa promessa que ela te fez? Irmãos, muitas vezes nós acreditamos nas pessoas, né? Nós somos humanos e acreditamos. E a pessoa fala: não, me faz isso, né? Te pede um favor, te promete algo, e você faz. Até mesmo algo que você empresta, né? E você faz porque você faz de coração. Você que fez, você fez de boa ação, de boa intenção. Mas a pessoa que recebeu, qual é o caráter dela? A pessoa que te prometeu, né? Então, são falhos. Mas o caráter de Deus, irmãos, é imutável. Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A palavra de Deus, ela é eficaz a cada dia nas nossas vidas. Sabe, aquilo que Deus prometeu para cada um de nós vai se cumprir. Qual é o tempo? Eu não sei o tempo, porque o tempo não pertence para mim. Mas o tempo é de Deus, e no tempo de Deus todas as coisas se cumprirão. No tempo de Deus todas as coisas virão sobre as nossas vidas, irmãos. Então a gente vê aqui, né, que o caráter de Deus, ele é santo, e a fidelidade de Deus faz com que as promessas de Deus sejam credíveis, que nós possamos assim realmente acreditar. São promessas que têm crédito, né? Por quê? Porque é a promessa de Deus, não é a promessa do homem, irmãos. E lá em Hebreus 10, 23, fala assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, sem vacilar, pois aquele que prometeu é fiel. E quem te prometeu foi Deus, ele é fiel. O que o homem te prometer, o que o homem se comprometer a fazer com você, irmãos, sabe? Eu sei que existe muito homens de palavra, homens existe, mas a gente tem que tomar cuidado, porque também existe muito daqueles que prometem e não cumprem, que pedem, faz isso por favor, tal, e não fazem a sua parte. Muitas vezes nós fazemos a nossa parte de todo o coração, com o nosso melhor, né? Mas o homem não cumpre, porque o homem é falho. Mas Deus, irmãos, Deus deu o melhor dele para nós, né? Deus deu o próprio Filho para nos salvar, né? Ele não abandonou. E olha o quanto que o homem fez, né? Que o homem desobedeceu, que o homem errou desde o princípio. Se a gente começar a ver lá desde Gênesis, né? Desde o princípio. E Deus, ele não mudou. Deus, ele não mudou o que ele tinha para o homem. Deus, ele não mudou aquilo que ele tinha desde o princípio da criação, né? Aquele evangelho genuíno, aquele amor genuíno de Deus, não mudou em nenhum instante por nós. E o quanto que o homem fez de coisas erradas, né? Que Deus poderia falar: vou abandonar. Mas Deus não nos abandona. As promessas deles foram se cumprindo uma a uma. Então, irmãos, as promessas de Deus são, portanto, conectadas com o caráter de Deus. O caráter de Deus, irmãos, é indiscutível. O caráter de Deus. O caráter de Deus não tem como nós compararmos a nada. Ele é esplendoroso. É algo sobrenatural, né? Então, irmãos, eu vou falar aqui sobre 4 atributos de Deus, sobre, né, essas promessas dele, né, que descansam, né, sobre 4, né, o caráter dele,
e descansam sobre 4 atributos divinos. A sua verdade, irmãos. A verdade de Deus, ela é absoluta. Sabe, a verdade de Deus é aquela assim, não existe outro além dele. Não existe outro caminho, irmãos, além da promessa, além da palavra de Deus. Não existe, é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Irmãos, quantas pessoas estão vivendo no mundo de mentiras, quantas coisas estão, sabe? E é tanta mentira que acaba se acreditando naquela mentira como se fosse uma verdade. Opa, uma mentira como se fosse uma verdade. Olha a confusão que o diabo faz. Sabe? E Deus, irmãos, Deus, ele é verdadeiro. Quando nós conhecemos a verdade nos liberta. A verdade, irmão, por mais que ela doa, ela nos liberta. Ela é libertadora para nós em todas as áreas da nossa vida. Sabe? E aqui é um atributo de Deus. Se você procurar no dicionário, a verdade vai falar para você lá que é propriedade de estar conforme com os fatos ou a realidade. É um procedimento sincero, é a pureza de intenções. A pessoa está na verdade, irmãos, e é assim Deus conosco. É assim Deus age conosco, né? Ele age sincero, puro. Puro, Deus é puro, irmãos. As intenções de Deus para conosco são as melhores, né? Outro atributo, irmão, é a onisciência. É a qualidade ou condição do que é onisciente. É um saber absoluto, é um saber pleno, é o conhecimento infinito sobre todas as coisas. É a qualidade do saber divino, é universal, irmãos. É intuitivo, é independente, é infalível e eficaz. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus é onisciente. Então, irmãos, ele tem esse saber, ele é pleno, ele é absoluto em tudo. Então, as suas promessas, quando ele fez, ele sabia e ele sabe o que ele prometeu. Ele sabe o que ele te prometeu. Deus sabe o que ele te prometeu. Deus sabe o que você necessita. Deus sabe o tempo que a promessa vai se cumprir na tua vida. Sabe, muitas vezes tem pessoas que ficam cobrando quando essa promessa. Ah, mas eu só ouço falar. Por que será que você só está ouvindo falar e não está usufruindo dessas bênçãos? Você já parou para pensar por que eu não estou usufruindo dessas bênçãos? Faça uma análise de você mesmo. Pense na tua vida. Pense no seu agir, no seu pensar, no seu caminhar. Como tem sido? Como eu tenho me comportado diante das adversidades? Como eu tenho me comportado diante das situações que eu estou passando? Como eu me comportei diante de várias situações outras que eu passei? Eu me omiti? Deus fala para você essa noite. Todas as promessas estão disponíveis para você e Ele quer que se cumpra na tua vida. Mas também depende de você. Não depende de obediência, depende de posicionamento com Deus, depende de vida com Deus. Nós precisamos ter uma vida mais ativa com Deus. Eu não posso ter uma vida ativa com Deus só no tempo da minha angústia, no tempo da minha tribulação, no tempo da minha necessidade. Eu tenho que ter vida com Deus todos os dias, em todas as circunstâncias, em todas as situações da minha vida. É na alegria, na tristeza, na saúde, em todas as áreas. Sabe, a minha vida tem que estar com Deus. É no meu casamento, é na minha família, é no meu trabalho, é nos meus estudos. Em tudo, a minha vida tem que estar com Deus. Como que eu estou? Quando as adversidades vêm, quando as lutas vêm, as tempestades vêm, como é que eu estou? É só nessa hora que eu lembro que existe um Deus? Eu tenho que lembrar todos os dias. Todos os dias eu tenho que bendizer a minha alma, Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Então, irmão, tudo que eu faço, bendiga o nome do Senhor. Irmãos,
Aí nós temos falado do terceiro atributo que fala sobre o seu poder. Ele possui uma força, um poder que nós não temos como medir. O poder de Deus, a força de Deus, a influência de Deus, irmãos. Sabe? E é assim, é isso que nos influencia, o poder de Deus. O poder de Deus, ele nos toma, irmãos. O poder de Deus nos toma de uma tal forma, irmãos, que nós ficamos assim, extasiados diante da tua presença. Quantas vezes nós estamos diante da presença de Deus? Essa semana eu tive uma experiência maravilhosa, a orar por telefone com uma irmã, no momento de uma situação difícil, e nós orarmos e a gente poder sentir que uma unção tão grande de Deus caiu. Foi um poder tão grande, irmãos, não é de mim e também não é dela, porque nós não temos nada e nós não somos nada. Tudo que nós temos, tudo que nós somos é de Deus. Irmãos, e glorioso, porque nós oramos, descansamos em Deus, confiamos e o Senhor deu a vitória. Já recebi as ligações, já recebi as mensagens do testemunho de como Deus agiu diante daquela situação que nós oramos. Né? Então, como nós temos nos posicionado? Como nós temos buscado este poder? Porque o poder de Deus é um atributo que está aí disponível para nós. O poder de Deus sobre a tua vida. Eu desejo que o poder de Deus sobre a sua vida seja, irmãos, além daquilo que você pensa, além daquilo que você tem pedido ou imaginado, mas que seja de forma gloriosa, forma grandiosa, que venha sobre você uma unção sobrenatural, sabe? O quarto atributo, irmão, fala que Deus, ele é imutável. Ele é imutável, ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente e vai ser sempre. Quem muda é você, quem muda sou eu, quem muda somos nós, porque somos humanos, somos pecadores, somos falhos. Mas Deus não muda em nada, ele é permanente, ele é constante em tudo aquilo que ele faz. E a sua palavra, ele não muda uma só vírgula, a palavra dele continua. Você pode pegar as Bíblias em várias versões, em várias traduções. Elas não mudam. A palavra é a mesma. As promessas são as mesmas. As correções que Deus tem para nós são as mesmas. Não muda. Você pode ter Bíblias aí, olha, eu tenho várias Bíblias em várias traduções, em várias linguagens, NVI, é a linguagem atualizada. É uma das que eu mais gosto, é a João Ferreira de Almeida. E eu tenho outras linguagens também, porque eu gosto de ter, eu gosto de ver, eu gosto de comparar. E o mais importante de tudo isso, irmãos, eu posso comparar quantas eu quiser. A palavra é a mesma. A promessa é a mesma. Ele não muda uma vírgula. Esse é o nosso Deus. Ele é imutável. Ele não muda. Ele é constante. E você tem sido constante com Deus? Você tem tido uma vida constante com Deus? Você tem tido isso? Ou você tem mudado e flutuado de acordo com o balanço do mar a qual você está passando? Porque às vezes é assim, irmãos. Né? Até tem uma música que fala alguma coisa sobre as ondas, né? Conforme as ondas do mar. Como que você tem se comportado? Você tem tido uma vida constante com Deus? Irmãos, isso são coisas essenciais para que as promessas de Deus se cumpram em nós, venham sobre nós, são bênçãos, irmãos, são preciosas. Olha só, preciosas e muito grandes. E Deus quer te abençoar. Deus quer derramar sobre você essas bênçãos, irmãos. Então, irmão, quando nos aproximamos de Deus, né, armado com uma de suas promessas, irmão, quando nós oramos a palavra, irmãos, quando nós nos colocamos de joelho, nós oramos a palavra e nós buscamos fazê-la, né, e começamos a declarar com confiança, irmãos, né, nós podemos ver como assim, como Abraão, que foi inabalável a confiança, nós podemos partilhar da mesma confiança inabalável de Abraão. Quando o que foi a promessa que foi dada para Abraão? À vista da promessa de Deus, não vacilou por incredulidade. Antes foi fortalecido na fé, dando glória a Deus e estando certíssimo de que o Deus que tinha prometido também era poderoso para o fazer. Romanos 4, 20 e 21.
Irmãos, é assim. Abraão, quando Deus prometeu para ele que ele seria pai de muitos filhos, ele seria um homem que teria tantas terras, tantas coisas Deus prometeu. Abraão, se olhasse para a condição física de Abraão, o que ele poderia? Nada. Então o que Abraão se apegou? Na fé. Pela fé. Abraão até hoje é chamado o pai da fé. Porque foi tudo pela fé, irmãos. E é assim nas nossas vidas. É pela fé. Tá? A fé é o firme firmamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Eu posso estar vendo ao meu redor, tudo está contrário, irmãos. Tudo está diferente. Tudo parece que uma avalanche, tudo contrário àquilo que nós desejamos. Mas pela fé eu posso ver tudo no lugar. Pela fé eu posso ver Deus restaurar. Pela fé eu posso ver Deus fazer o impossível acontecer. Em determinadas situações que para nós é impossível. Em situações que para nós já oramos, nós já jejuamos, nós já entregamos e agora é só um milagre. Então, irmãos, pela fé eu posso ver o milagre acontecer. Então, é dessa forma, quando eu chego diante de Deus com toda essa confiança, irmãos, e eu declaro e eu oro a palavra, irmãos, Deus vai nos atender. Agora, é importante, eu tenho que orar, é a vontade de Deus. Eu não posso orar aquilo que eu quero pelo meu eu. Eu tenho que orar de acordo com a palavra. Porque nós também temos aqui exemplos, né, de 2 discípulos, né, que chegaram para Deus, para Jesus, né, na época, e queriam que Jesus os colocasse assentados, né, à direita dele. E o que Jesus falou para eles? Está lá em Marcos. Eles queriam, né, que o quê? Assentar. E Jesus falou para eles que não. Né? Que pode você beber do mesmo cálice que eu, não. Né? E Jesus ali falou para eles que não era daquela forma, porque muitas vezes, irmãos, não é como eu quero, como você quer, mas é como Deus quer. Então a gente tem que saber orar pedindo a vontade de Deus, né? Há uma promessa adequada. A Bíblia tem uma variedade de promessas que ela contém, e Pedro chama suas promessas, né? Como eu falei, de preciosas, de magníficas. As promessas de Deus, assim, irmãos, cobrem toda uma gama de necessidade humana. A promessa de Deus cobre todas as nossas necessidades. Não haverá nenhuma circunstância, irmãos, na nossa vida para a qual não haja uma promessa adequada para que nós possamos reivindicar. Não existe uma só situação na nossa vida que não existe uma promessa a qual nós possamos reivindicar de acordo com a palavra. Então, irmãos, quando nós lemos as escrituras, nós temos que descobrir, né, o que Deus prometeu fazer. Então, devemos lançar mão da promessa. Nós devemos, então, buscar a promessa, né? Lançar mão, devemos entrar, né, na presença de Deus e reivindicar as promessas sobre as nossas vidas, de acordo com a palavra dele, irmãos. Muitas vezes, irmãos, nós temos as promessas para as nossas adversidades, nós temos as promessas para as nossas prosperidades, nós temos promessas de orientação, promessas de paz, de proteção, de força, de libertação, promessas de alegria e uma centena de outras bênçãos, irmãos. Nós estamos afirmando tudo isso é nossa herança. Deus assegura que nós somos co-herdeiros, irmãos. Somos herdeiros. Nós somos co-herdeiros com Jesus Cristo e nós somos herdeiros segundo a promessa. Está lá em Gálatas 3:29. Então, irmãos, que nós possamos tomar posse, irmãos. Pense, olha, eu já estou encerrando. Pense nas bênçãos garantidas em algumas grandes promessas de oração. Irmãos, existem algumas orações assim que nós devemos fazer e declarar as promessas. Qualquer coisa é possível que esteja dentro da vontade de Deus. Nós temos lá em Marcos 9:23, tudo é possível ao que crê. Graça adequada está disponível para cada necessidade nossa, irmãos. Meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Filipenses 4:19.
Ajuda imediata é assegurada em tempo de necessidade, irmãos. Em tempos de angústias, em tempos de necessidades, irmãos. Antes eles chamam e eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Isaías 65, 24. Irmãos, a capacidade ilimitada de Deus está à nossa disposição. Aquele que é poderoso para fazer muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera dentro de nós. Efésios 3:20. Irmãos, olha quantas bênçãos, quantas coisas nós temos, irmãos. Eu só estou falando algumas, mas se você ler, você vai buscar tantas, irmãos. E hoje nós temos uma facilidade, se você jogar no Google, vai vir várias promessas para você. E você tem que declarar essas promessas na tua vida. A tranquilidade flui da oração. Irmãos, nossa tranquilidade. Quantos de nós não estamos ansiosos? Mas a palavra de Deus fala para nós o quê? Não estejais inquietos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6 e 7, irmãos. A palavra de Deus fala para nós, não estejamos, por coisa alguma. Tudo está nas mãos de Deus. Antes que sejam conhecidas as nossas petições diante de Deus. É por isso que nós temos que pedir, nós temos que orar. Orar é o nosso diálogo, é a nossa linha direta. Eu e Deus, você e Deus. Então nós precisamos disso. Nós temos que ter essa ligação, irmãos, para que a gente possa receber e ter conhecimento. Na oração, Deus revela tantas coisas para nós, irmãos. Quantas vezes a gente já esteve orando e Deus revelou promessas, Deus revelou palavras para nós. É assim, porque é a sua intimidade com Deus, Então nós precisamos, irmãos, sempre lembrar que a nossa oração tem de estar de acordo com a vontade de Deus, Nós devemos ter a certeza de que as nossas petições, o que nós estamos pedindo, está contida na palavra de Deus, está nas Escrituras. Eu não vou pedir uma promessa para Deus que não esteja dentro da palavra dele, porque aí é algo do meu eu, não é de Deus. Então ele não tem nenhum comprometimento com aquilo, ele tem um comprometimento com a promessa que ele fez conosco aqui, como nós falamos desde o princípio, sobre o caráter, que Deus não muda, tudo aquilo que ele prometeu, ele é fiel para cumprir, irmãos. Então nós podemos, estar aqui vendo, que Deus vai estar, como eu falei aquela hora que teve 2 discípulos que pediu algo para Deus, para Jesus, pediu para Jesus, algo que não estava de acordo com a vontade dele. Está lá em Marcos 10:35. Marcos 10:35. Vou ler só um pedacinho para vocês, para a gente poder estar encerrando. Então se aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos conceda o que vamos te pedir. E ele lhes perguntou: O que quereis que vos faça? Responderam: Permite-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus lhe disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com o que eu sou batizado? Disseram-lhe: Podemos. Tornou-lhe Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado? Quanto, porém, ao sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Então, irmãos, eles fizeram um pedido e não foi concedido. Por quê? Porque não estava de acordo com a vontade de Deus ali, Então, a gente tem que ter a certeza, eu estou pedindo aquilo que está na palavra. Eu estou pedindo a palavra. Eu estou pedindo algo que a promessa que Deus promete para mim está aqui. É verdade. E a verdade, irmãos, ela prevalecerá sobre as nossas vidas, Então, e ainda Paulo diz, na carta aos Efésios, que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 1:3. Então, irmãos, quando Deus faz uma promessa, a promessa é o seu sim. É a garantia do seu cumprimento. O sim é de Deus. O sim é de Deus. O amém é a minha resposta de fé. É a minha expressão de confiança de que a promessa será cumprida. Pois tantas quantas forem as promessas de Deus,
Nele está o sim. Portanto, é por ele o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. 2 Coríntios 1:20. Então, irmãos, o sim é de Deus. O amém é meu, que é a minha resposta de fé. Qual tem sido a sua resposta de fé diante das promessas de Deus? Como você tem se comportado? Que nós possamos, irmãos, ficar com essa palavra, que nós possamos tomar posse, que nós possamos ter as bênçãos de Deus sobre nós possamos receber as promessas, tá? As promessas de Deus vão se cumprir na tua vida. O tempo é de Deus e nós temos que saber esperar. Às vezes eu quero para ontem, mas Deus tem para amanhã, tá? Então creia e toma posse dessa palavra, toma posse das promessas na tua vida, né? Pois tantas quantas forem as promessas de Deus, nele está o sim. Portanto, é por ele o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Que Deus te abençoe, que você receba a bênção, que você receba as promessas na tua vida e que Deus faça grandes coisas sobre você. Deus te abençoe, até domingo. Vamos estar lá para louvar e adorar ao Senhor, bendizer e agradecer por tudo que Ele tem feito, irmão. E por tudo que Ele vai fazer. Eu não olho circunstâncias, não. Eu olho o seu amor. Então olha para o amor de Cristo, para aquilo que Ele tem para a tua vida. Grandes coisas tem o Senhor para você. Deus te abençoe. Fiquem na paz. Que vocês tenham aí uma quinta, final de quinta, uma sexta e um sábado abençoado. E domingo nos veremos. Um grande beijo, amo vocês. Deus abençoe.